Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de 14 sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, gravado aqui diretamente do Sindicato dos Bancários de Petrópolis, eu vou conversar com o Dr. Luiz Maggi, que já está sentado aqui do meu lado, para a gente começar esse bate-papo sobre a Caixa Econômica Federal. Muito obrigada pela disponibilidade do seu tempo para essa gravação. Espero que a gente consiga aí elucidar questões bem importantes para o dia a dia do nosso telespectador. Antes de mais nada, Carla, boa tarde. Eu quero agradecer não só o convite, a oportunidade de estar aqui, falar com vocês, falar com o pessoal, até dentro de um canal que é um canal do trabalhador. Exatamente. E também numa casa que eu considero minha também, o sindicato. Maravilha. Eu como diretor da Federação de Bancários e Instituição, que aqui sempre já estive aqui várias vezes, aqui eu considero também minha casa. Eu que agradeço pelo convite. Maravilha, estou muito feliz em recebê-lo. A gente demorou um bocado para conseguir acertar nossas agendas, mas estamos gravando esse programa verdade. especial. Vamos começar pelo básico para a gente elucidar o nosso telespectador. O que é a Caixa Econômica Federal? Quando ela foi criada e com que finalidade essa instituição financeira foi criada? Bom, ela foi criada em 12 de janeiro de 1861 por um decreto de Dom Pedro II. Ou seja, agora, no próximo ano, dia 12, ela vai estar completando 159 anos. Um banco já centenário. Ela foi criada com o principal objetivo de promover a poupança para que as pessoas se habituassem a poupar, principalmente as de baixa renda. Certo. E além disso, um dado importante que muitos poucos sabem, é que os escravos poupavam seu dinheiro também na Caixa Econômica, que na época se chamava Caixa Econômica Irmão de Socorro. Para quê? Para comprar sua carta de forrinho. A Caixa, o que é a Caixa? A Caixa é o maior banco público da América Latina. Ela é 100% pública. Ela é gestora ela é gestora do Fundo de Garantia e agente de todos os programas sociais do governo. E além disso, ela promove desenvolvimento social, desenvolvimento urbano e econômico, não só do Brasil, como dos brasileiros. O que significa, na prática, no processo de gestão, um banco ser do governo? Bom, é um banco que é do governo, ele promove o bem-estar e o desenvolvimento socioeconômico, não só do povo brasileiro, como também do país. Ele visa basicamente atender a população, aquela de mais renda, que mais precisa do atendimento, vamos dizer assim, público. Maravilha. Você sabe me dizer assim, quantas instituições, quantas unidades, quando a gente tem uma conta corrente num banco, ele tem um númerozinho. Sim. Né? Aqui em Petrópolis a gente sabe que tem uma Caixa Econômica no centro da cidade, e aí eu não sei de cabeça se tem outras, mas com certeza nossos amigos dos bancários sabem quantas unidades são e quantas pessoas podem vir a trabalhar nessa instituição que pertence ao governo. Esse é o numerário que você sabe? Bom, infelizmente a Caixa há 2 anos ela está passando por, vamos dizer assim, uma redução, um enxugamento. A Caixa tinha 4.000 agências no país, reduziu algumas agências, não tem o número agora atualizado. Funcionários, nós tínhamos há 2 anos atrás 102 mil, hoje nós estamos em torno de 86 mil empregados. Ou seja, nós perdemos um número significativo de funcionários, o que acaba prejudicando o atendimento não só aos seus correntistas, mas principalmente à população e o trabalhador. Quando a gente pensa em diminuição, e aí na verdade foi por isso que eu perguntei, a ideia brotou durante a sua fala, quando a gente fala de diminuição da quantidade de funcionários, de equipe, de trabalhadores, a gente fala de queda também demora no atendimento, da qualidade no atendimento. E aí, por consequência, as pessoas passam a dizer que, por se tratar de um banco do governo, ele não atende bem a população. Essa é um dos argumentos para a possibilidade de privatização? Carla, realmente há um discurso para aqueles que defendem a privatização, eles citam muito a ineficiência do banco. Para vocês terem uma ideia, aí eu vou colocar no geral, entre 2002 e 2016, as empresas públicas, aí estão aí também os bancos públicos, já repassaram de dividendos para a União 285 bilhões para a União.
dá em torno de 17 bilhões por ano. E hoje se fala muito que se privatizassem todas as empresas federais, arrecadaria 800 bilhões. Mas aí você vê, o que perderia? O povo, exatamente, o povo perde pelo atendimento público, pelo atendimento que, embora esteja prejudicado, vamos dizer assim, por essa redução, mas ele presta um serviço social e, além disso, ela presta um serviço que ela tem retorno, dá retorno para a União, ou seja, para o governo. Então, na prática, na sua posição, também enquanto membro de sindicatos bancários e de confederações, a questão da privatização do banco ou da abertura da caixa, abertura do capital, é um grande equívoco. Sim, se abrir o capital da caixa, o Banco do Brasil já é um banco de capital aberto, certo, embora também tenha seu papel social. A caixa, sendo 100% pública, ela simplesmente vai submeter a orientação dos programas de governo. O que acontece? Ela se tornando um banco de capital aberto, ela tem que submeter também a sua Assembleia de Acionistas. Embora o banco, ou seja, o governo, tendo a maioria das ações e dando a linha de, vamos dizer assim, de gestão e de ação do banco, ela tem que submeter a esses acionistas e, por sua vez, ela tem que dar um retorno, porque esses acionistas vão buscar o quê? Um retorno, um lucro, um dividendo. Maravilha. E qual é a relação entre a Caixa Econômica ser uma empresa pública e a distribuição de renda no país? Bom, a Caixa, como eu disse, administra os principais programas sociais do governo. O principal deles é o Bolsa Família. Certo. Bolsa Família é o principal programa de erradicação da pobreza no país. Uhum. Ela promove, como disse, o bem-estar social. E com isso, ela promovendo e distribuindo, pagando esse Bolsa Família, ela também tem um papel, porque a Caixa não é só um órgão pagador, ela tem esse cadastro. E todos deveriam saber, já foi, apesar de ter sido divulgado, para ele ter o direito a receber o Bolsa Família, os filhos dele têm que estar matriculados na escola, têm que estar vacinados. Isso passa tudo por um cadastro que a Caixa Econômica tem. Essa é a importância também da Caixa nesse papel, nessa anotação aí. Então, na verdade, a gente pode entender que existe uma relação direta entre Bolsa Família, Caixa Econômica, desenvolvimento do país e melhoria da qualidade de vida da população. Sim. Para você ter uma ideia, no ano de 2016, a Caixa pagou 158 bilhões. Certo. Aí, além disso, ainda tem os programas que são chamados programas do trabalhador, que é o seguro-desemprego, e a Caixa também tem o PIS, é responsável pela administração do PIS. Uhum. Entre seguro-desemprego e o abono do PIS salarial, pagou 54 bilhões. Isso tudo é injetado na economia e faz a economia gerar. Isso gera renda, gera emprego, e isso é importante que se mantenha com a Caixa enquanto banco público. Muita gente fala mal do Bolsa Família e a gente que está aqui do lado de cá do programa Trabalhador em Foco, com esse olhar de movimento sindical de trabalhador, fica sempre tentando dar aquela resposta de que quando um pai de família, uma mãe de família, um cidadão recebe o Bolsa Família, ele pega esse dinheiro e ele utiliza naquele comércio local. Isso gera muita coisa, né? Gera um ciclo, um ciclo do bem, digamos assim, financeiramente falando, né? Essa também é uma questão na sua avaliação sobre a importância da Caixa e da manutenção dela como um banco do governo? Porque você vê, aquela pessoa, aquele cidadão brasileiro que recebe seu Bolsa Família, o que ele faz? Ele vai gastar ali na sua comunidade, na sua cidade. Ele gasta naquele seu comércio. Isso é importante. E com isso, como eu disse, ele faz gerar a economia, que gera renda, gera emprego e acaba gerando desenvolvimento regional. Isso é o do bem, é aquela questão do bem. Ele gasta ali mesmo, entendeu? Aí aquele que vende vai acabar contratando para atender, vai aumentar esse movimento dele e por aí vai. Além da questão propriamente dita do Bolsa Família, a Caixa Econômica Federal também cuida da gestão de um outro projeto que eu acho muito interessante, que é o Minha Casa Minha Vida, não é isso? Sim. Caso haja uma privatização e
e aí a gente passe a funcionar, a Caixa Econômica a funcionar com o pensamento de mercado, de que forma que você acha que esse projeto, que dá a possibilidade de tantos trabalhadores terem sua casa própria, seria diminuído ou quase encerrado? Sim, Carla, aí é importante que a gente tem que fazer um link aí com outro dado importante. Como eu disse, a Caixa é a gestora do Fundo de Garantia, Exato. que é um patrimônio do trabalhador. É um dos maiores fundos do mundo. O Fundo de Garantia tem em torno de 500 bilhões de saldo. E isso é o que o mercado e os bancos privados estão de olho. E é desse fundo que sai o financiamento para habitação popular, entre eles Minha Casa Minha Vida. E não só habitação popular, também saneamento básico e infraestrutura. Certo. Então é importante que todos saibam disso, que para vocês terem uma ideia, além disso tem a tarifa que retorna para a Caixa, que os bancos privados estão de olho, que está em torno de 4,8 bilhões que foi pago em 2016. Certo. É nisso que eles estão de olho. Mas aí você vê, simplesmente a gente pensa, se o banco tem uma lógica de mercado, esses financiamentos são a longo prazo e baixo retorno. Passando isso para a iniciativa privada, eles vão encurtar o prazo e vão aumentar as taxas. Então aquela população de baixa renda vai perder o acesso a esses financiamentos mais baratos. Porque é o seguinte, o que ele paga hoje no projeto Minha Casa Minha Vida, de prestação, é menos até que um aluguel. Que um aluguel num imóvel na mesma qualidade. Sem dúvida, sem dúvida. E a Caixa, ela fiscaliza a obra, ela acompanha a obra, ela vê a qualidade dos imóveis. Então, a Caixa, ela não é simplesmente, é o que eu disse, ela não é simplesmente um órgão pagador. Ela acompanha o projeto, ela tem corpo de engenheiros que acompanham desde o início do projeto até a execução, até a finalização desses projetos, da construção desses projetos. Definitivamente todos nós estamos, de uma forma ou de outra, ligados com as consequências da possibilidade da abertura do capital da Caixa Econômica Federal. Sim, além disso, o que o mercado está de olho, a Caixa tem, hoje, do mercado, ela tem 36% do total das poupanças do país. Ela tem 15% dos depósitos à vista, 16% do crédito e 70% do imobiliário. Ou seja, 70% de todo financiamento imobiliário do país é a Caixa que faz. E esse é o que eu estava dizendo. Os bancos, antes, eles não tinham interesse em atuar nesse segmento, por quê? Justamente como eu te falei, são financiamentos a longo prazo com baixo retorno. Como houve uma alteração nisso, os alteradores passaram agora a atuar. Mas, basicamente, quem lembra hoje de habitação, lembra da Caixa Econômica Federal. É verdade. Maravilha. A gente vai fazer um breve intervalo. Volta no próximo bloco, dando continuidade a esse bate-papo. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, dando continuidade a esse bate-papo sobre a Caixa Econômica Federal e a gente poder conseguir dessa forma entender um pouquinho mais a respeito desse banco, do governo que é tão importante para todos nós. Afinal de contas, qual a importância da Caixa Econômica para os brasileiros? Se a gente fosse tentar explicar isso de um jeito bem prático. Carla, hoje, não sei, a população brasileira deve estar em torno de 200 milhões, talvez um pouco mais. Se for feita uma pesquisa, isso já foi feito, é o seguinte, se for feita uma pergunta, pelo menos um brasileiro, quer dizer, da família, de cada família, pelo menos um brasileiro tem algum negócio na Caixa. A gente no marketing chama de love marks, que é aquela marca que você mais gosta. Qual é o banco que você pensa? Pensa num banco, Caixa Econômica Federal. Caixa. É aquela que vem. Como refrigerante é aquele preto. Preto. Já foi feita uma pergunta de uma forma espontânea. Cite um banco. Todo mundo. Caixa Econômica. Ele está na mente das pessoas porque ele tem relação direta com elas. É isso. Sim. Você falou que a Caixa é do governo. Eu digo mais, a Caixa é um patrimônio do povo brasileiro. Hoje aí nós estamos falando da questão da privatização, a possível privatização da abertura do capital da Caixa. Eu digo o seguinte, não só da Caixa. Eu acho o seguinte, a entrega do patrimônio público seria um crime de lesa pátria.
para o que essas empresas públicas representam para a população. Eu acho um absurdo um governo, seja ele qual for, falar em privatização ser um patrimônio do povo brasileiro. Isso tinha que ser aberto uma consulta para o povo se manifestar, para ver o que realmente pensa. Porque, na verdade, Carla, o que é feito é uma campanha de mídia, como a gente tentando desqualificar o atendimento dos bancos públicos. Certo. Mas o que a gente vê, você deve ter conta em algum banco. Sim, sim. Se você entrar numa agência de um banco privado, o atendimento não vai ser muito diferente do que tem na Caixa. Com a diferença que a Caixa tem clientes e usuários. Ela tem os seus clientes, o trabalhador e o povo, aquele que vai lá saber uma informação, que tem algum problema no seu Bolsa Família. Enfim, ele faz esse tipo de atendimento que nenhum outro banco também faz. Maravilha. Eu fiquei sabendo que existe uma campanha contra o desmonte da Caixa Econômica. Sim. O que é de fato essa campanha? O que acontece? Na época de Fernando Henrique, que a Caixa sofreu muito e sofreu ameaça de privatização também, naquela época, nós acompanhamos isso, o que Fernando Henrique fez? Ele simplesmente privatizava as empresas. Ele vendia leilões, enfim. Hoje, o que esse governo fez agora, após o golpe, o que ele faz é fatiar, sucatear as empresas públicas, vendendo partes. Por exemplo, está para ser feito o leilão da Lotex, que é a loteria instantânea da Caixa. E aí já se falou, já se anuncia que provavelmente vai se privatizar também toda a parte da loteria. O que poucos sabem é que é o seguinte, que 45% do prêmio total da loteria é destinado para os programas sociais. Para você ter uma ideia, no ano de 2016, foi arrecadado pela loteria, isso só no ano de 2016. Certo. É o número mais recente que eu tenho, 13 bilhões. Desses 13 bilhões, 5% disso foram direcionados para os programas sociais. 5% Entre eles, não. 5%. 5%. Perdão, 45%. 45%. É que eu confundi. É 45%, que na verdade representa 5 bilhões. 5 bilhões, certo. Perdão. E vai para diversos programas sociais, entre eles o Fundo de Ajuda para o Trabalhador e o principal deles. Desse valor de 5 bilhões do ano de 2016, foi repassado para a Seguridade Social, ou seja, a Previdência Social, em torno de 2 bilhões. Então essa coisa que a gente fica falando, que a Previdência tem um rombo, que a Previdência é isso, que a Previdência é aquilo, se você privatiza a Loterj, esse dinheiro não vai voltar e aí sim é que vai estar se criando um possível rombo na Previdência. Na verdade, quando eu falo loterias, são todas essas loterias que a gente tem, tá? Mega Sena, Quina, enfim. Mas quando se repassa para o mercado, claro, que uma das fontes de recursos da Previdência vai cessar, porque eles vão querer ficar com esse valor. Eu não vou repassar isso para a Previdência, por exemplo. E apesar de que nós sabemos que essa tão falada déficit da Previdência é uma falácia, mas enfim. Sim, a gente tem sempre a propaganda aqui, você vê os números, sabe que na verdade isso é uma forma de tentar diminuir os seus direitos aí do trabalhador. Sem dúvida. Né? Maravilha. Isso, quando a gente pensa então na questão das loterias, a gente está falando em diminuir a renda da privatização, a gente está falando de sucatear o que está funcionando bem e a gente está falando de forma categórica em, ali na frente, diminuir direitos para os nossos trabalhadores? Sim. Hoje a gente discute, a Caixa já está retirando direitos conquistados historicamente de muitos anos. Por exemplo, já tem, isso foi de uma forma até absurda e arbitrária, já foram editadas, que nós temos a CGPAR, que é a Comissão de Gestão de Participação das Empresas Públicas, editou 2 medidas que são chamadas de CGPAR 22 e 23, que, por exemplo, retiram ou vamos dizer assim, limitam o acesso ao nosso plano de saúde, não só da Caixa, mas de todas as empresas públicas. Isso é um absurdo, porque foi um direito nosso conquistado, e mais do que isso, Carlos, é bom que todos saibam, o nosso plano de saúde, por exemplo, é superavitário. Nosso plano de saúde tem 500 milhões de superávit.
não é um plano que dê uma despesa grande para a Caixa. É um plano que é superavitário, nós participamos com as despesas do nosso plano de saúde. Mas não é só isso. Eles querem diminuir nossa PLR, querem reduzir nossos direitos. Isso que você está falando diretamente com relação aos trabalhadores da Caixa Econômica Federal. Aquele montão de gente que faz o banco funcionar e todo mundo de alguma forma ser beneficiado com o que a Caixa promove para a sociedade. Sem dúvida. Hoje é bom que os clientes, aqueles que procuram a Caixa, entendam o seguinte: cada empregado hoje da Caixa se esforça para dar um bom atendimento. Não só para aquele cliente, mas para aquele trabalhador. Na Caixa, por exemplo, não tem mais hora extra, mas às vezes o funcionário ele trabalha até mais tarde, se esforça ao máximo para atender aquele que mais necessita. E esse é o papel principal, que deveria ser o principal objetivo da Caixa. O que se fala hoje, esse novo governo que está anunciando, que estuda separar o banco social do banco dos programas do trabalhador, por exemplo. Ou seja, a Caixa teria a parte comercial dela atendendo e outra parte atendendo só a questão do trabalhador. Anos atrás, nós tivemos, isso foi criado na época de Fernando Henrique, nós tivemos um chamado Centro de Atendimento ao Trabalhador, o CAT, onde o trabalhador é atendido de uma forma desumana, em galpões, enfim, nós não podemos permitir isso. Exatamente, penalizar o povo e o trabalhador. Eu posso estar equivocada, e se tiver, me corrija, porque não há problema algum. Mas quanto mais você separa o trabalhador, que é aquele que precisa do benefício do Bolsa Família, você vai colocando ele num cantinho, isso, ele vai não se misturando, entre aspas, com aquele que tem uma condição melhor, e aí você vai criando cada vez mais barreiras, que sejam elas invisíveis, mas você separa o atendimento, você separa onde um pode ir e o outro não pode ir, e aí você está criando novas situações de preconceito, quase isso, né? Cara, porque na verdade isso nada mais é uma estratégia de colocar o que é a Caixa boa, o que é a Caixa ruim. Ou seja, tornar a Caixa mais atraente para o mercado, separando a parte, vamos dizer, aquela de atendimento à população, que é de baixa renda, e do trabalhador. É isso que o povo tem que estar atento. Porque essa luta em defesa da Caixa não é só nossa, enquanto sindicalistas, enquanto funcionários da Caixa. Essa luta tem que ser de todo o povo brasileiro, que é o patrimônio público. Quando a gente fala aqui a respeito de luta, a gente fala que o lugar do povo é na rua. O que a população, o que o trabalhador pode fazer para, de alguma forma, demonstrar sua insatisfação com a possibilidade da Caixa Econômica abrir o seu capital e ele, consequentemente, perder direitos? Cara, é importante que você tenha dito isso. Inclusive, eu vou relatar uma situação pelo que eu passei e me surpreendeu, porque às vezes nós fazemos caravana às agências e teve uma vez que eu fui fazer e falei da importância da Caixa e falei do risco ao fundo de garantia, que é o patrimônio do trabalhador, e muitas vezes o cliente não compreende muito bem. E eu fui surpreendido que uma cliente perguntou exatamente o que você está perguntando. O que eu faço então? O que eu posso fazer para defender a Caixa Econômica? Aí outra falou assim, é verdade, o que eu posso fazer? E aquilo me surpreendeu, que naquele momento eu não tive a resposta. Mas um dos principais meios é o poder do voto. Naquela época, foi antes das eleições, não só para o presidente, mas isso é porque quando a gente vota, a gente tem que ter a consciência que nós estamos votando num projeto, sim, não num nome. Então nós temos que saber exatamente o que esse projeto representa. Nós agora elegemos um projeto que está aí, já está declarado e já informou o que vai fazer. Sim, o que nós temos que fazer agora? Cada um de nós, mas esse governo, além desse governo, nós elegemos também nossos representantes no Congresso. Exatamente. Deputados e senadores. O que nós temos que fazer? Eu, por exemplo, vou fazer isso. Nós temos que cobrar daqueles que elegemos. Independente de partido, nós temos que cobrar desses e dizer que a importância da Caixa. Queremos a Caixa pública, queremos que o Banco do Brasil seja público, não queremos a privatização, queremos que estejam mantidas as empresas públicas. É isso. Já que ele foi eleito um projeto, agora o que nós temos que fazer é cobrar nossos representantes do Congresso Nacional. Maravilha. E como a gente sempre fala aqui no programa Trabalhador em Foco, estar também em contato com os seus sindicatos, porque esses, enquanto coletivo, fazem e estão aí para cuidar dos nossos direitos. É isso. Carla, eu digo o seguinte,
Os sindicatos são instrumentos de organização e luta coletiva. Exato. E só através desses instrumentos nós vamos conseguir resistir. E é importante que cada trabalhador tenha essa consciência, que nós temos que nos organizar, não só enquanto categoria, que eu sou bancário, mas também enquanto classe trabalhadora. Nós estamos sofrendo ameaças, já sofremos algumas perdas, já houve a reforma trabalhista, agora estamos ameaçados com a reforma da Previdência. Então, a partir de agora, nós temos que estar resistentes, temos que ir para a rua para fazer a resistência. E é como eu disse, só através dos sindicatos. Então nós temos, antes de mais nada, fortalecer esse instrumento, fortalecer os sindicatos para que eles possam exercer a luta, possam nos bem representar e lutar por nós e existir. Maravilha, mas muito agradecida, foi um prazer conversar com você. Espero que você aí de casa tenha conseguido entender o grau de importância do tema que a gente discutiu hoje. A gente volta na próxima semana, sempre falando de uma questão que tem a ver com o dia a dia de todos nós trabalhadores. Um abraço, até lá, tchau, tchau. Até logo.